Olá, boa tarde. Hoje vamos homenagear Bezerra de Menezes. Vamos saber quem é Bezerra de Menezes, onde nasceu e por que ele é o mentor da Fiesp. Estamos iniciando o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E já estamos com Hamilton Rodrigues, que hoje vai nos contar tudo sobre a vida do Dr. Bezerra de Menezes. Tudo bem, Hamilton? Tudo bom, Silvia. Boa tarde a você e a todos que nos ouvem e nos veem. É uma grande honra ter você aqui conosco e hoje falando sobre o nosso mentor, o mentor da Federação Espírita do Estado de São Paulo, Bezerra de Menezes. Verdade. Então, primeiramente, vamos começar lá do começo. Qual o nome completo do Dr. Bezerra de Menezes? Dr. Bezerra, todos nós conhecemos ele por Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes é Antônio Cavalcante Bezerra de Menezes. Antônio Cavalcante Bezerra de Menezes. Esse é o nome. E onde ele nasceu? Fale um pouquinho do começo da vida dele, dessa encarnação. Dessa encarnação. Pois é, Dr. Bezerra, nessa encarnação, ele nasceu numa cidade chamada Riacho do Sangue. Mudou o nome depois, lá no Ceará. Uhum. E a família dele era uma família abastada, mas que depois de um certo tempo perdeu esses recursos financeiros. Ele foi para a capital do estado e, muito jovem também, ele veio para o Rio de Janeiro para estudar. Ele tinha mais ou menos uns 19 anos. E nessa ocasião, a família dele já não tinha, foi até meio complicado pagar a passagem dele lá do Ceará por navio até o Rio. Fizeram uma espécie de uma coleta para pagar a passagem. Para ele conseguir vir estudar no Rio. Exatamente. E o que ele veio estudar no Rio? Medicina. Então ele se formou em medicina no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E a vida dele que nós conhecemos desenrola mais, era a capital do Império naquela época, né? O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil, do Brasil, do Império, exatamente, naquela época. Do Brasil. Uhum. E qual é o relacionamento dele com a corte, vamos assim dizer? Ele tinha bom relacionamento, ele inclusive era muito amigo do José Bonifácio, que era o mentor do imperador, né? E que tinha muita influência. E o José Bonifácio, ele se correspondia com um ainda estava, através da espiritualidade, desenvolvendo essa ajuda do plano espiritual para o mundo material, através da homeopatia. E o Hahnemann era que começou, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos mensagem do Hahnemann. Hahnemann, né? Exatamente. Considerado o pai da homeopatia. Exato. E o contato dele, ele se interessou muito por isso, porque ele tinha muita amizade com José Bonifácio. O José Bonifácio, naquela época, era correspondência, né? Cartas. Nós não tínhamos WhatsApp. Não. Aí nem se imaginava, né? Dessa facilidade. E ele tinha um trânsito, ele era muito querido, né? Porque ele mesmo foi político? Foi, várias vezes. Que tipo de político? Ele foi eleito... como se fosse hoje vereador, governador, daquelas províncias, daqueles lugares, mas sempre a convite. Mas no Rio de Janeiro? Exatamente, lá onde ele estava. E eles convidavam a ele, porque ele tinha formado, ele tinha um bom relacionamento, muitas amizades, e ele tinha uma representatividade muito grande. E insistiram muito, ele levou muito tempo para aceitar o convite. E até uma vez ele se afastou, convidaram ele novamente. Ele tinha esse poder de influenciação pública e todos o amavam, gostavam dele, era uma pessoa honestíssima, muito honesto. Então ele foi eleito? Sim, várias vezes, vários cargos dentro da política, né, da época, vários cargos, mas sempre para ajudar as pessoas. Olha que interessante. Um ótimo político. Sim. Graças a Deus, né, nós temos nomes de bons políticos, né? Doutor Bezerra de Menezes. Verdade. Então, mas doutor Bezerra de Menezes nasceu numa família espírita? Não, pelo contrário. A família dele era muito católica, muito fervorosa.
ele tornou-se espírita depois, lá no Rio de Janeiro. Tanto é que teve até um certo atrito entre o irmão dele e ele. Tem até um livro, né, as cartas de correspondência, porque esse era um meio, como nós acabamos de falar. E ele teve uma convicção muito grande quando ele se deparou, quando ele conheceu a doutrina dos espíritos. E ele, numa dessas cartas, ele diz para o irmão dele: mas você está contestando o quê? Nós seguimos, acreditamos em Deus, nós seguimos os ensinamentos de Jesus, que é o nosso mestre maior, o nosso irmão maior. O que tem de errado? Não fazemos nada de errado. O espiritismo, trazido pelas informações dos espíritos para Kardec, segue o cristianismo redivivo. Não tem nada contra Deus. E que maneira, assim, parece que existe uma história linda de como ele conheceu a doutrina. Ah, pois é. Certa vez, foi muito recente, assim, da publicação do Livro dos Espíritos lá em Paris, pelo Kardec, e o conhecimento dele. E tinha um amigo, também médico, muito amigo dele, que fez a tradução do francês para português e presenteou-o com um volume. E naquela época tinha bonde, e esses bondes eram até através de cavalos, de burros, né? Então nem era mecânico, elétrico, não. E ele estava indo do centro para a Tijuca, onde ele morava, o bairro, e ele pegou o livro, e ele começou a ler esse livro e ficou encantado. Ele disse: meu Deus, aqui estão as respostas para todos os meus questionamentos. E ele falou: olha, é tudo, e não foi novidade para ele. Esse insight, esse momento, ele devorou o livro na volta para casa e foi aí... Que é um livro grande, é difícil. Sim. Nós sabemos aqui que aqui nós levamos 7 anos estudando a doutrina dos espíritos. É verdade. O Divaldo Franco, aqui no Congresso na Casa, ele nos afirma que é o livro de cabeceira dele, que ele lê todas as noites. Imagina. Um grande médium. Os pais eram católicos. Católicos, fervorosos. E teve uma certa dificuldade na aceitação, porque até hoje, infelizmente, tem alguns irmãos, porque todos nós somos irmãos, filhos do mesmo pai. Religiões são dos homens, os homens que criam as religiões, mas Deus é um só. E ele, como ele era chamado carinhosamente? O médico dos pobres. O médico dos pobres. E também como o Kardec brasileiro. O Kardec brasileiro. O médico dos pobres foi a população que deu esse título para ele. Ele, por muito tempo, ele atendia a todos, dezenas, centenas de pessoas, ele não cobrava consulta. Existe uma peculiaridade também sobre essa forma de atender. Parece que ele receitava homeopatia, mas ele não era médico homeopata. Não, mas ele recebia todas essas informações. Inspiração, exatamente. Né? Inclusive também, uma das funções dele foi presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira. E lá tinha também as sessões espíritas, né? E toda a espiritualidade trazia tudo isso. Ele atendia tanto lá como no consultório dele, porque a profissão dele material era a medicina, ele era médico, né? Então, com toda a bondade, com toda a caridade, ele é um verdadeiro cristão. Então, agora sobre ele, falando sobre ele foi casado, gostaria que você falasse sobre a família dele. Pois é, ele casou-se sim, 2 vezes. Ele casou a primeira vez e teve 2 filhos. E logo após o nascimento do segundo filho dele, a esposa dele desencarnou com uma doença e desencarnou. E ele ficou muito triste, porque ele amava muito e ele gostava muito dela. E ele ficou desiludido, inclusive. E aí, um certo dia, ele estava até lendo a Bíblia, ele leu a Bíblia inteira, para ver se encontrava algum consolo. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, os ensinamentos, porque ele tinha aquela religiosidade do Mas isso catolicismo. então foi antes de ele se tornar espírita? Antes. Quando ele ficou viúvo a primeira vez, ele não era espírita? Ainda não. E ele ficou muito pesaroso, muito triste. Ele tinha algo espiritualizado pois dentro, sua alma e procurando socorro ali, né, nas escrituras sagradas, como nós falamos popularmente.
Certo. Mas ainda ficamos revoltados, ainda até hoje, mesmo estando numa casa espírita, seguindo a doutrina dos espíritos, é um fato em nossas vidas que a partida de um ente querido nos causa muita dor. E não foi diferente com ele. E ele ficou um tanto quanto desiludido, tal. E a cunhada dele, os filhos deles eles eram pequenos ainda. A cunhada dele, irmã da falecida, da primeira mulher desencarnada, certo, veio cuidar daquelas crianças ali, dos sobrinhos, porque trabalhava muito, né? Uhum. E aí ele viu que ela cuidava muito bem, ele fez um convite para ela, falou, olha, nós poderíamos nos casarmos, porque você está cuidando tão bem dos meus filhos, mas olha, enquanto você não me amar como marido, nós não vamos ter uma vida em comum. Olha que bonito, que coisa. Não é? Bonito, né? Depois casaram, ele deu o tempo necessário para ela e ele teve mais 7 filhos. E dessa história da família dele, tem 2 filhos. Uma menina que tinha o apelido de Nhanhã, ela chamava Evangelina. Tem até uma história interessante, que ela estava doente, ela chegou a desencarnar, mas ela desencarnou muito cedo e ela o ajudou muito no plano espiritual. Mas aí ele já estava preparado. Então um espírito mais evoluído, essa filha. Para você ver, ele já tinha esse preparo, não foi tão chocante para ele. E um outro filho, ele foi acometido, entre aspas, loucura. Até existe um livro, interessantíssimo, inclusive da Federação, né, A Loucura sob Novo Prisma. Que todo mundo deveria ler. Que é a vida desse filho. Que na época, ainda a medicina, a doutrina dos espíritos, como que nós entendíamos? Até não faz muito tempo. A pessoa era clinicada como louca, e que o cérebro não funcionava, e o Dr. Bezerra, com o filho dele, ele começou a estudar, analisar e verificar que não era só física. O menino estava na faculdade de medicina, sim, né? Sim, inteligentíssimo. E como que foi acometido, né? E aí ele foi vendo que tinha um lado espiritual e de obsessão muito séria, muito grave. Inclusive, um inimigo dele, Dr. Bezerra, de outras eras. Que através do filho, nós sabemos disso, né? Quando um filho nosso, um ente querido sofre, nós sofremos juntos. Lógico. Era para atingir mais o Dr. Bezerra. É uma maneira de atacar, né? Esse livro é maravilhoso, devemos lê-lo. A Loucura sob Novo Prisma, das edições Fiesp. Sim. Escrito pelo próprio Dr. Bezerra. Exatamente, né? É muito interessantíssimo. Verdade. Olha como ele contribuiu. Mas que sofrimento, não é? Pois é. E com tudo isso, né, que ele trabalhava na FEB, foi presidente da FEB. Várias vezes. Várias vezes. Tem um fato que ocorreu também, isso a gente conta muito na educação mediúnica, que ele recebeu essa notícia do próprio Kardec, né? Uhum. É uma mensagem do Kardec dizendo para ele, que era presidente da FEB, e onde está a Escola de Educação Mediúnica? Pois é. Ele ficou muito triste porque havia um problema na FEB dos místicos, dos científicos, é isso? Sim. Teve isso. Olha, inclusive, isso foi interessante, que ele lutou muito, porque uma doutrina nova e a espiritualidade, no início, utilizava de quaisquer médiuns, tanto lá na França como no Brasil. Certo. Por exemplo, uma pessoa, de repente, ela era analfabeta e recebia as mensagens dos espíritos e escrevia, né? Falava até línguas diferentes. Mas nós sabemos que naquele momento foi necessário isso, até para provar que não era inventado, não era um charlatanismo, que não era invenção do próprio homem. Lógico. Mas chega um determinado momento, óbvio, a espiritualidade, existem espíritos evoluidíssimos e eles precisam de um instrumento melhor. Vamos dar o exemplo que o Kardec nos cita no Livro dos Espíritos. Tem um grande pianista, muito inteligente, que sabe, que estudou muito. Certo. Mas o piano é um piano
capenga, que tem teclas quebradas. Como que ele vai executar uma bela sinfonia, uma bela música naquele piano? Vai ser limitado. Vai ser limitado. Espiritualidade para o médium. E vice-versa. Às vezes o piano é belíssimo, mas a comunicação, o espírito é... Então tem tudo isso, a conexão, a moral, e aí era necessário... Quer dizer, o bom instrumento, no caso o bom piano, é aquele quando o médium se cuida do corpo, cuida do espírito, faz a bondade. Exatamente. E o Kardec, nesse pedido para o Dr. Bezerra, vamos formar médiums, porque nós temos que estudar. O Espírito da Verdade nos disse: espíritas, amai-vos e instruí-vos. E ele ficou muito frustrado, porque todas as tentativas dele ele não conseguiu formar uma escola. Conseguiu aqui na FESP. Isso é verdade. Nossa FESP. Olha Foi que maravilha. Aqui lá no Rio de Janeiro. O curso de educação mediúnica. Exatamente, né? Através do então, nosso comandante. Então, para os nossos queridos amigos de casa, o curso de educação mediúnica não forma a pessoa médium, e o médium, ele já vem médium. O que nós fazemos é orientar, né, educar essa mediunidade, a postura do médium, sim, ele ter que fazer a reforma íntima para ele praticar somente o bem com a mediunidade. Exatamente. Porque a mediunidade também pode ser uma ferramenta para o mal, se a pessoa não utilizar direitinho. Aí ela vai sofrer as consequências. O nosso discurso, né, na educação mediúnica, sempre a qualidade de vida do médium. É verdade. Né? Nós visamos isso. E a gente conta muito essa história no curso de educação mediúnica, porque realmente o Dr. Bezerra sofreu muito lá no Rio de Janeiro. E então ele, como espírito, depois desencarnado, ele passa para o Edgar Armon aqui, exatamente, todas as instruções, e o Edgar Armon consegue fazer a escola de médium. Que bom, né? Kardec também fala uma coisa muito interessante, que a nossa mediunidade é como fogo, nós devemos controlá-lo. Para o bem, o fogo sem controle, ele devasta até a natureza, né? Causa até mortes. É verdade. Olha que interessante, como é a mediunidade. Nossa, a vida do Dr. Bezerra de Menezes é muito linda mesmo, não é? Muito. Mas nós temos que fazer um pequeno intervalo, estou sendo avisada agora aqui, né? Combinado. Então nós voltamos já já, vocês sabem que o nosso intervalo é bem curtinho, nós voltamos já já com vocês. Nesta carta que dirige ao seu irmão, que era líder católico em Fortaleza, o autor Bezerra de Menezes confronta as teses católicas, aprofundando-se nas questões da filosofia religiosa, ensejando assim a apresentação dos antecedentes do Espiritismo e seus princípios doutrinários. Esta carta é considerada como uma verdadeira lição de fé espírita, refletindo de maneira belíssima a compreensão do autor. Uma carta de Bezerra de Menezes, à venda em nossa livraria, na Rua Maria Paula, 140, na Bela Vista, São Paulo, ou pelo telefone 11 31 15 5544, ramal 204. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje com Hamilton Rodrigues, falando sobre Dr. Bezerra de Menezes. Tudo bem, Hamilton? Nós temos aqui uma pergunta sobre a reencarnação de Kardec. Então, desculpe, Dr. Bezerra. Dr. Bezerra. Então vamos entender melhor. Através do Divaldo Franco, numa palestra que ele proferiu em 1999, ele nos relata essa história, e também no livro do Humberto Campos, psicografado pelo Chico, Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, nos traz todos esses detalhes. Diz eles que em 1800 teve essa assembleia, essa reunião com espíritos de maior envergadura. E nesta reunião estava inclusive presidindo Júlio César, o antigo imperador. E uma voz vem e relata, cobra ele, que ele tinha tido a missão de apaziguar a Terra, porque o Império Romano abrangia todos os continentes. Então ele falhou na missão, o Júlio César. Ele falhou, e ele estava muito triste. Isso em 1º de janeiro de 1800. Como que a espiritualidade age, como que nada acontece por acontecer. E também eles informam que essa reunião já estava marcada há mais de 300 anos. Que reunião que era essa e para
qual o motivo era. Jesus, quando ele esteve conosco, que nós pudemos vê-lo, ele disse que as informações que ele trazia, nós ainda não tínhamos condições de entender. Mas se nós acreditávamos nele, ele ia rogar ao Pai e pedir ao Pai que no momento oportuno ele enviaria o Paráclito, o Consolador. E nessa ocasião, a espiritualidade maior, obviamente coordenada por Jesus, já estava preparando a Terra, porque 18 séculos depois. Então foi esta a razão. Aí incumbiram, aí essa incumbência que Júlio César tinha falhado, falou, bom, agora você tem outra tarefa, outra incumbência. Pacifique a Europa para receber, porque foi uma explosão, uma invasão de espíritos. Ah, então Júlio César não veio como o Dr. Bezerra. Não, de forma alguma. Mas nessa reunião encontrava-se Dr. Bezerra de Menezes, um espírito muito antigo, o Kardec também, obviamente não com o nome de Bezerra de Menezes, nem com o nome de Kardec. Certo. Kardec, das inclusive, outras de outras encarnações. Eles estavam lá, eles participavam. E eles tiveram incumbência. Kardec na França e Dr. Bezerra para o Brasil. Mas já estavam com essas incumbências, com essas tarefas nessa reunião. Depois, então, 1800. Em 1804, nasce Kardec, certo. Lá na França. Já nasce sabendo da sua trajetória. E no Brasil, em 1831, nasce o Dr. Bezerra de Menezes. A incumbência de Júlio César era trazer aquela paz, preparar o ambiente para Kardec. Exato, para recebermos o Consolador, que são... E quem seria isso? O Consolador? Não, o Júlio César. Júlio César. Bom, Júlio César ele continua, com certeza. Mas não se sabe. Não se sabe qual se ele veio como uma determinada pessoa famosa, não que para nós o que mais que conta mais nesse sentido é Kardec, que ele foi incumbido de receber todas as informações e codificar a doutrina dos espíritos, certo. Porque ele só recebeu, ele codificou, nem médium ele era. E Dr. Bezerra de Menezes... Só de inspiração, exatamente. Só recebia inspiração. Por isso que é o Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Entendi. Que o Dr. Bezerra tinha essa tarefa incumbência de expandir o Espiritismo no Brasil. No Brasil. Né? Porque o Espiritismo está nesse estágio porque o Dr. Bezerra foi um defensor ferrenho. Não, ele continua conosco. Ele é o nosso protetor. E certo. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então não existe nenhum indício de uma outra encarnação do Dr. Bezerra nessa história. Não, porque como tem a pergunta sobre a reencarnação do Dr. Bezerra, exato. Ele só esteve nessa reunião como preparo da encarnação dele. E reencarnou em 1831 no Brasil. Bezerra de Menezes. Exatamente. Ah, muito bom. Acho que já respondeu nosso querido telespectador. Espero que né? Sim. Agora, nós sabemos que tem um livro maravilhoso sobre os lindos casos do Dr. Bezerra de Menezes. Existem, sim. E que os alunos da casa, eu sei que gostam muito, né? Desde que eu estou aqui há muitos anos, a gente sempre conta essas histórias e parecem tão reais. Sim. Esse livro nos fala sobre a fase Dr. Bezerra encarnado sim. E outras histórias sobre já desencarnado. Sim, sim. Eu queria que você contasse alguma coisa sobre encarnado, alguns fenômenos Perfeito. que aconteceram, né? Tidos como milagres. Exato. Até por algumas pessoas da época, né? O que você poderia nos contar? Dr. Bezerra de Menezes, quando ele era estudante no Rio de Janeiro, como nós falamos anteriormente, ele não tinha recursos. Ele estudava e ele dava aulas particulares. E ele alugava um quarto, ele levava uma vida muito espartana, ele só tinha o necessário. A comida dele, a roupa muito simples. Ele pagava o aluguel de um quarto. Então ele não era espírita ainda. Não, nessa ainda história não. famosa, né? Quando ele era estudante ainda de medicina, ainda ele não tinha tido contato. A gente vê a proteção do plano espiritual para que ele é. conseguisse, né, chegar. Mas preparando, auxiliando, ajudando. E isso é válido para nós também. Quando nós temos ele sempre teve uma fé muito grande em Deus. E, inclusive em Maria, a Maria Santíssima, ele chamava. Exatamente, uma fé muito ferrenha. Pois bem, ele estudava e chegou um dia, ele estava sem
um centavo, sem uma moeda. Ele falou, meu Deus. Aí ele chegou em casa, deitou na rede, nem era cama, numa rede no quarto dele, estava pensativo e preocupado. Mas preocupado não tanto, mas sabendo que a providência divina o auxiliaria de alguma forma. Certo. A fé, olha o que a fé nos faz. E, de repente, bate na porta dele um rapaz, perguntando para ele se ele ministrava aulas particulares em matemática. Ele não gostava de matemática. Cada um tem a sua preferência. Não era das ciências exatas. Não. Ele falou, meu Deus do céu, mas diante da necessidade, ele falou, tá bom. E o rapaz falou, olha, eu quero ter as aulas, eu já vou pagar antecipado. Eu pago para você antecipadamente, mas eu não quero ter aula hoje. Amanhã eu venho. E o Dr. Bezerra, muito estudioso, pegou os livros, foi se inteirar, foi estudar para preparar a aula. Certo. Olha que exemplo bonito. Olha. Honestidade, né? Ele não gostava, não se interessava muito, mas ele tinha que se preparar para dar uma boa aula. Pois bem, no outro dia, no horário aprazado, o rapaz não apareceu. Nem no outro, nunca apareceu. E aquele dinheiro pagou todas as despesas dele. E o Divaldo Franco diz que, de certa forma, Dr. Bezerra nunca cobrava nada de ninguém, porque ele achava que aquele dinheiro que ele recebeu ele não tinha merecimento, que ele recebeu sem trabalhar. Então era a forma dele ressarcir, devolver. Então ele não cobrava as consultas. Olha que interessante. E ele sequer era espírita. Ele ainda não tinha... Então, essa fase aí de estudos ainda, ele não era espírita. Não. Porque ele começou a ser espírita com 50 anos, não foi? Mais ou menos. Então ainda não estava nem formado, né? Exatamente. Mas já teve essa ajuda. Também. Aí você estava comentando da carroça. Tem uma história famosa, essa história do aluno. Exato. Né? Que você contou. Tem a da carroça de alimentos, a gente gostaria de saber. Um dia, ele já estava casado pela segunda vez, com os filhos, né? A mulher, ele estava saindo de manhã para ir para o trabalho. E a mulher dele falou, olha, Bezerra, a nossa despensa, era comum nas pessoas terem despensa em casa, certo, onde guardavam os alimentos. Nós não temos nada, zero. Nós não temos alimento para hoje. E com todos aqueles filhos? Pois é. Um monte de pessoas para sustentar, alimentar, né? E o Dr. Bezerra sempre foi com essa fé muito convicta. Ele falou, eu vou para o meu trabalho, mas eu tenho certeza que Deus, a providência divina, não vai nos faltar. Foi trabalhar. Quando ele retornou à tarde, a mulher dele estava até de uma certa forma meio agastada. Mas Bezerra, você é exagerado. Onde já se viu? Ele falou, mas o que aconteceu? Não, você saiu, em seguida chegou uma carroça lotada de alimentos. Muita coisa, que inclusive tem alimentos perecíveis que nós vamos perder. Vou ter que dar para alguém, porque foi muito. Aí ele olhou com um olhar espantado, mas eu não mandei nenhuma carroça, eu não comprei nada. Então alguém chegou, o plano espiritual, para suprir as suas necessidades. Isso acontece conosco também, Silvia. Muitas vezes, quando nós trabalhamos como médiuns, obviamente que a mediunidade não é profissão. Em hipótese alguma, nós temos que ter a nossa profissão para ganhar o nosso sustento. Mas quando nós nos colocamos à disposição do trabalho de caridade, de fazer o bem, o amor ao próximo, aquelas outras coisas são supridas. Que coisa. Porque muitas vezes nós ficamos muito ferrenhos à parte material. Como diz o Evangelho, o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, esquecemos a parte material, né? A providência divina amparando ele de todas as formas. Que lindo, não? Muito bonito, né? Então, você teria outra história ainda de quando ele estava encarnado? Temos sim. Assim, ele um dia chegou em casa à tarde, assim, à noitinha, muito cansado, porque trabalhava muito. E tinha ocasiões que, inclusive, ele teve empresas. Ele trabalhava na federação, ele teve empresas, ele tinha a vida profissional de médico, atendia inúmeras pessoas. Então, no final do dia, ele estava muito cansado. Aí ele chegou em casa, a filha dele, a Nhanhã, a Evangelina, estava muito febril, uma febre altíssima. Aí a mulher dele está muito preocupada, né, que ela estava doente, e ela tinha uma saúde frágil. E aí ele tomou banho, jantou, cuidou dela, tal, e a hora que ele
estava ali, tinha terminado de jantar, apareceu uma mulher desesperada, batendo na porta dele. Porque era comum isso, né? Na vida dele, principalmente, era muito comum. Muito comum. Doutor Bezerra, minha filha está muito doente, ela vai morrer. Pelo amor de Deus, socorre minha filha. E o Rio de Janeiro é uma cidade acidentada, cheio de morros, né? Aí o doutor Bezerra olhou assim para ela, a mulher dele ficou até, de certa forma, brava. Como, Bezerra? Você vai deixar tua filha doente aqui para cuidar da filha dessa mulher que você nem conhece? Aí ele falou, olha, eu já mediquei, Jesus está cuidando dela. Ela está tendo toda a assistência. Eu vou de noite. E sobe morro, desce morro, até chegar à casa muito simples, muito pobre. Chega lá, ele cuida da filha da mulher, cuida dela, e ele volta muito tarde. A hora que ele chega em casa, a mulher dele estava dormindo assim numa poltrona e a filha já estava bem. Olha como o desvelo, né? Quem de nós deixa um ente querido em casa ou no hospital para cuidar do outro? Como ele era deselado, né? Ele era pródigo de fraternidade dele, né? Já era muito dele mesmo. É verdade. Né? Já estava intrínseco na alma. Exatamente. Tem outro caso, uma vez, ele lá no consultório dele, ele dava o que ele tinha, o que tinha e o que não tinha. Certo. Ele estava no consultório, aí chegou uma mulher muito pobre, com uma criança quase desfalecida, quase desencarnando, nos braços. Aí ele, só de olhar para a mulher e para a criança, viu que elas estavam famélicas, com fome, estava doente de fome. Ela, doutor Bezerra, pelo amor de Deus, salva meu filho, né, que está morrendo. Aí ele viu que era fome, que era falta de alimento, né, a inanição pela falta de alimento. Nossa. Aí ele prescreve, falou, minha filha, compre esses remédios aí na farmácia e dá, teu filho vai ficar bem, teu filho, tua filha vai ficar bem. E ela falou, comprar o quê? Com o quê? Se nós nem temos comida em casa, como que eu vou comprar? Né? Não tenho condições. Aí ele coloca a mão nos bolsos, do paletó, da calça, ele não tinha um centavo. Já tinha dado tudo. Pois é, já tinha dado para os outros que já tinham passado. Diz que ele tinha uns olhos azuis lindos, de uma profundidade, ele olhava para a pessoa e ele começou a chorar. Ele falou, meu Deus, eu não tenho um centavo para dar para essa mãe, para aplacar essa fome do filho, cuidar dela. Aí ele chorando, aí ele abaixou assim a cabeça, aí ele passou a mão assim, ele viu o anel de formatura dele, que era de ouro com uma esmeralda. Uma joia, né? Cada profissão tem um anel. Formatura, exatamente. Né? Ele não teve dúvida. Ele tirou o anel, falou, toma minha filha, vai até a farmácia e pede para o farmacêutico te dar os remédios, devolver o dinheiro, porque com certeza o anel vale mais, e compra alimentos para tua família. Olha que maravilha. Que desprendimento. Muito, né? Às vezes que ele é considerado o médico dos pobres. Pois é. Às vezes nós não doamos nem o nosso supérfluo. Nem o que está sobrando mesmo. Não é verdade? Nós estamos passando agora um inverno rigoroso. Exemplo. E às vezes nós temos tanta roupa no armário e tem pessoas necessitadas. Ou alimentos, nós jogamos alimentos fora, mas tem outra pessoa com fome. Para nós, é um ensinamento através de Jesus, que usou como instrumento para nos trazer esses exemplos maravilhosos de caridade, de amor, de abnegação, né? Porque ele doava tudo que ele tinha dele, não só a parte material, né? Isso é muito importante para nós aprendermos. É verdade. E o fato do que ele desencarnou? Como foi que ele desencarnou? Ele desencarnou com 69 anos, uma coisa assim. Ele trabalhava muito, era muito dedicado, né, às pessoas. Ele ficou 4 meses na cama. Teve uma doença lá, mas nem neste momento as pessoas deixaram de procurá-lo. Iam em filas, dezenas de pessoas. Mesmo quando ele estava na doente? Cama. Então ele dava aquele olhar assim de piedade e pedia para a espiritualidade, inclusive lá na Federação Espírita Brasileira, na FEB, para prescrever os remédios
transmitidos pela espiritualidade. E ele, nem nestes momentos, ele deixava de prestar esse carinho, esse amor, essa caridade. Depois ele desencarnou, né, em 1900. Foi no ano de 1900 que ele partiu para a pátria espiritual. Mas tem um outro caso interessante. Antes de desencarne? Desencarne. Então conta pra gente. Vamos contar porque é interessante também, que me veio à memória. Certa vez ele saindo da Federação Espírita à noite, e estava um dia assim meio frio, chovendo, né? Ele viu um conhecido, uma pessoa lá fora. Aí tem duas versões dessa história, mas vamos contar uma, porque de repente as pessoas podem conhecer outra. E aí ele viu que a pessoa estava muito triste. E um homem, assim, até meio no escuro ali, e ele foi até esse homem e falou, mas o que aconteceu? Ele falou, a minha mulher desencarnou, ela morreu. Eu não tenho dinheiro para pagar as despesas funerárias. E aí, Dr. Kardec... Dr. Bezerra, perdão. Com toda a compaixão, retirou toda a carteira dele, não viu quanto tinha, deu para o homem, colocou a mão, eles falavam algibeira, né, a calça, casaco, todas as moedas, ele deu para o homem, sem ver quanto tinha, com tudo. E aí, ele estava voltando para casa, que estava saindo à noite, já era tarde, umas 9, 10 horas, e pediu para o homem providenciar as despesas lá com o enterro da sua mulher. E ele foi pegar o bonde para voltar para casa. E o bonde era aberto, né? A pessoa entrava e depois pagava. Aí quando ele colocou a mão, ele não tinha um centavo. Meu Deus. Para pagar a passagem de volta. Aí ele desceu, pediu dinheiro emprestado para alguém ali num comércio, e aí no outro dia ele devolveu o dinheiro. Olha que maravilha, né? Ele era todo assim. São atitudes muito belas, muito lindas belas. E realmente nós estamos precisando dessas atitudes no dia de hoje, né? Verdade. Que existe tanta corrupção, a gente ouve tanta notícia triste, né? Verdade. Quanto mais a pessoa tem, que poderia, né? Até que com altos salários fazer grandes caridades, ajudar o próximo mesmo. Não, parece que fica querendo cada vez ter mais. Pois é, uma busca. Infelizmente, para os dias de hoje, o Dr. Bezerra de Menezes está muito atual, assim, no sentido de exemplo, né? É nós precisarmos do exemplo do Dr. Bezerra. É através de Jesus. O último caso que eu vou contar para nós a respeito desses casos. Outra vez, ele encontrou um homem na rua, nem era assim conhecido, foi pedir ajuda para ele. Ele viu que o homem estava até tremendo, estava febril, e ele não tinha nada, nem um centavo, porque ele nunca tinha, porque tudo que ele estava... Isso também sempre no final do dia. Ele já não tinha uma moeda, nada. E ele ficou tão desesperado em não ter nada, até o anel ele já tinha dado para aquela outra mulher. Não tinha nada. E de noite, esse homem falando que ele estava com a mulher e 2 filhos em casa, que eles não tinham o que comer, que eles não tinham onde procurar, ele estava desesperado. Um pai de família sem conseguir dar alimentos para os seus entes queridos. Aí o Dr. Bezerra chorou, ele era muito emotivo. Ele falou, Mãe Maria Santíssima, me inspira, me dê algo que eu possa ajudá-lo. E aí o Dr. Bezerra, ele recebe essa inspiração, ele fala, meu amigo, eu não tenho um centavo para te dar, mas vem cá, eu vou te dar um abraço. E abraçou ele, chorou, abraçou, e falou, olha, faça a mesma coisa que eu estou fazendo com você, você vá para casa, abrace a tua mulher, abrace teus filhos, coloca um jarro de água que a Virgem Maria Santíssima, a Mãe Santíssima, vai ajudar vocês. Você acredita nela? O homem falou, eu acredito. Você tem fé nela? Tenho. Então volta para casa, faça isso, abrace os seus e coloque um jarro de água e vocês tomem essa água. Aí passaram os dias, uma semana, esse homem volta e procura no consultório, ou durante o dia. Falou, doutor Bezerra, você não acredita. Aquele dia eu fiz exatamente... Dr. Bezerra já nem lembrava dele, que eram dezenas de pessoas que passavam ali no consultório. O senhor não acredita, aquele dia eu fiz exatamente o que o senhor falou.
Abracei a minha família, todos, tomamos a água. Naquela mesma noite nós tivemos um sono tranquilo, levantamos sem fome. Eu saí à rua, encontrei um emprego, já estou trabalhando e está tudo solucionado. Que abraço, hein? Não é? Então, quando nós não tivermos algo de material para dar, ninguém é tão pobre que não possa dar um abraço, né? Um sorriso, verdade. Um olhar carinhoso. Que às vezes nos falta até as palavras, não é? Então, um abraço. Não é verdade? Nos lembremos Exatamente. disso. E às vezes a pessoa precisa conversar, de estarmos ao lado, ouvindo, já é uma caridade que estamos fazendo. Muito bem, Hamilton. Aqui eu, agora assim, conversando com você, eu lembro de perguntas de alunos sobre Dr. Bezerra. Sim. Né? Porque aluno é implacável, ele quer saber, quando ele quer saber, quer saber. Tem alguns nossos telespectadores também, mas nós estamos aqui para isso. Exato. Dr. Bezerra de Menezes, como pai, ele poderia ser considerado irresponsável por dar tudo que tinha para as pessoas, tendo tantos filhos para criar? Sobre esse detalhe, Silvia, nós já falamos naquele caso que a providência, naquele dia que não tinha nada em casa, levou uma carroça de alimentos. Então é bom que nós esclareçamos que a família do Dr. Bezerra de Menezes, apesar dele ser assim tão caridoso, de doar tudo que ele tinha, jamais passou nenhuma privação. Existem histórias, mas a certeza absoluta que Deus cuidava tanto dele como dos seus. Levava uma vida não esbanjando, mas sempre com o necessário. Com o necessário. Jamais passaram fome, jamais deixaram de ter o necessário para a sobrevivência. Certo. Porque também, uma vez aconteceu uma história que tudo que ele recebia, às vezes nem recebia, nem cobrava, e a mulher dele, lógico, como qualquer mãe, fala, olha, se você trabalha, tem que ter algo para a gente, para casa, algum dinheiro para as despesas. Certo. Ele tinha um amigo que era o dono da farmácia. Uhum. Então ela foi e conversou com ele, falou, olha, você... e lógico, com a anuência do Dr. Bezerra, você fica encarregado de cobrar as consultas de quem tem dinheiro. Uhum. E aí separa uma parte para a nossa família. Não que ela tivesse ganância, mas pelas necessidades básicas. Tantos filhos, né? Para pagar contas, né? Mas é bom deixarmos claro que Deus não nos desampara quando nós estamos no caminho do bem, nós estamos fazendo a caridade. Ele, naquela parte maravilhosa do Evangelho, se ele alimenta os pássaros, se ele cuida de todos, ele não vai cuidar de nós? Claro. Então é bom que esclareçamos isso. Então, quer dizer, ele sabia que os seus entes queridos não estavam passando fome, estudavam. O filho dele fazendo escola de medicina e tudo, sim, né? uma família então, normal. Que às vezes nós pensamos assim, mas ele ele dava tudo. Eles não viviam com luxo, não, nenhum. Mas o necessário, o básico, eles sempre tiveram. Nós pensamos assim, bom, ele doava tudo, e o que sobrava para a família? Será que também não estava sendo bondoso com uns, fazendo, não praticando a caridade isso dentro do lar? Lógico que não. Né? Dr. Bezerra é um espírito muito elevado e jamais desampararia a sua família. Ele teve dinheiro, que ele comprou empresas, perdeu as empresas. No final da vida, quando ele desencarnou em 1900, ele tinha uma situação assim, muito humilde em termos financeiros. Certo. Nós falamos humilde nesse sentido, né? Certo. Ele não tinha dinheiro, não deixou dinheiro. Herança, nada disso, não. Não vamos falar que ele morreu na miserabilidade, não. Ele morreu, muitos amigos, o Rio de Janeiro inteiro foi ao seu enterro. E um detalhe importantíssimo, Silvia, que ele desencarnou e à noite, lá na Federação Espírita, ele deu uma comunicação. Isso é para espíritos muito evoluídos. Nossa, ele veio e trouxe através de um médium, ele falando que ele estava bem. Isso é para espíritos evoluidíssimos, no mesmo dia à noite. Não é comum, não é? Desencarnar e já conseguir dar uma mensagem. Né? Muito raro. Isso é bom para falar para os nossos telespectadores, que às vezes eles querem mensagens dos parentes encarnados, mas
Esses são os grandes missionários, né? É verdade. Bezerra de Menezes, nós, eu, você e toda a maioria da população não tem essa condição de dar uma mensagem assim que desencarna, né? Tem um detalhe que o Chico sempre falava, porque milhares de pessoas iam até Uberaba, principalmente as mães, né, os pais, Chico, traz uma mensagem do meu filho, da minha mãe, enfim, querendo saber como é que estavam, né? E ele sempre respondia, a ligação telefônica é de lá para cá, porque nem sempre a pessoa está preparada para ouvir, nem sempre o que partiu está preparado para trazer alguma informação, ainda está sendo cuidado, né? Quando acontece isso que aconteceu com o Dr. Bezerra, o espírito é evoluidíssimo, de altas muito esferas. Raro mesmo, né? É o Dr. Bezerra. Tem uma pergunta realmente importante sobre Dr. Bezerra. O que ocorreu após o seu desencarne, mais ou menos quando fez 50 anos do seu desencarne? Ah, que bom. É um fato belíssimo para ver a importância dele. Ao completar 50 anos do desencarne dele, em 1950, tanto Divaldo Franco como Chico Xavier inclusive foi convidado, ele compareceu a essa reunião espiritual. Tinham 5.000 espíritos encarnados e desencarnados. Mesmo quando nós estamos encarnados, nós em desdobramento participamos. E o Chico fazia isso usualmente. O Chico presenciou. Tinha 5.000 pessoas, porque o Dr. Bezerra desencarnou e continuou fazendo tudo o que ele fazia, nos ajudando de todas as formas, nos socorrendo, de todas as maneiras. E aí dizem eles que tinha um coral tocando música clássica, uma coisa belíssima. E o Dr. Bezerra chega muito assim, tímido, porque ele é muito simples, ele achando que ele não merecia toda aquela homenagem, né? E aí os discursos, todos os espíritos elevados, eles vão nomeando, são inúmeros, não vamos relatar nenhum para esquecer, para que não cometamos esquecimentos. E aí, num determinado momento, chega uma moça jovem, um espírito, né? E o nome dela é Celina. Ela diz que ela é enviada de Maria Santíssima, como ele diz. E informando para ele que Maria tinha enviado um convite para que ele largasse essa crosta terrestre, o nosso planeta. O nosso planeta ainda ele está em evolução, é um planeta intermediário. Que ele escolhesse o plano espiritual que ele quisesse ir, de mundos mais elevados, que ele já tinha cumprido a sua missão, junto ao nosso planeta, junto ao nosso país. Certo. Aí Bezerra, emocionadíssimo, chora, e fala, Celina, eu tenho um pedido para te fazer. Interceda junto à Mãe Santíssima, se ela me concede ainda permanecer aqui no Brasil, e outro pedido, que eu não sorria enquanto tiver um irmão chorando. Ai, realmente. Celina vai, muito emocionante. Ela vai e volta e diz, Bezerra, a Maria deferiu o teu pedido, ela concedeu, você fique aqui até quando você achar que deve ter essa tarefa. Então, Dr. Bezerra está conosco, como Jesus garantiu que ficaria conosco até o fim dos tempos. Isso é um exemplo que ele entendeu a mensagem do Mestre. É verdade. Está nos ajudando, principalmente no momento das nossas dores, doenças físicas, mentais. Evoquemos, chamemos a ele, toda a sua equipe, ele jamais nos desampara. Ele é venerável de uma fraternidade, né? Sim. Fraternidade dos Humildes. Exatamente. Olha, Fraternidade dos Humildes. Já pensou? Lindo. E nós sentimos essa ajuda aqui na Federação. Verdade. Dr. Bezerra de Menezes, a gente sabe que ele está sempre nos ajudando, né? Sempre porque conosco. É uma casa muito grande. A Federação, para quem não sabe, dá 15 milhões, mais ou menos, né? 15 milhões de atendimentos anuais. Tem 5 sedes, vários centros filiados e só na sede central são 9.000 pessoas entrando por dia. Um corpo de voluntários que só na assistência espiritual, 5.000. Imagine se o Dr. Bezerra de Menezes não nos ajuda. Claro, né? Ele e toda a equipe, nós temos a certeza, ele é o mentor da FESP. E por isso que eu te convidei para falar
sobre o Dr. Bezerra, para que que as pessoas de casa saibam quem é esse magnífico espírito, né? Sim, que está aqui até hoje por vontade própria, nos ajudando e fazendo o bem de verdade, né? Como exemplo para todos nós, para que demos um sentido para a nossa vida, tá? Muito obrigada, Hamilton, muito obrigada. Esperamos você na próxima vez, né? Falando também sobre outros vultos famosos, né? Muito obrigado pelo convite. E já vamos anunciar a sua palestra no primeiro domingo de agosto, falando sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Se você mora em São Paulo, você poderá vir aqui às 10 horas no domingo, que o Hamilton vai falar sobre Bezerra de Menezes, quem sabe com mais tempo, falando mais detalhes, né? Que você queira ouvir, tá bom? Muito obrigada, Hamilton. Eu que agradeço. Estamos aqui à sua disposição, se você precisar também esclarecer algum aluno que faça perguntas para você, que eu sei que você é expositor da casa, estamos à sua disposição. Muito obrigado pelo convite. E obrigada, agradeço a todos. Obrigado. Muito obrigada. Voltamos já com vocês. Este livro contém relatos de experiências mediúnicas vividas pelo autor João Demétrio Loríquio. Você terá a oportunidade de vivenciar através dessa leitura os momentos emocionantes ocorridos como experiências de quase morte, desdobramentos, contatos espirituais com o plano inferior e contatos com Chico Xavier. Contatos Espirituais de Primeiro Grau é mais um lançamento das edições FEESP. À venda em nossa livraria, na Rua Maria Paula, 140, Bela Vista, São Paulo, ou pelo telefone 11 3115 5544, ramal 204. O programa de TV da FEESP Um Sentido para a Sua Vida agora tem o WhatsApp. Tire as suas dúvidas e faça comentários sobre a doutrina espírita através do telefone 11 99271 4646. E agora, complementando a nossa homenagem ao Dr. Bezerra de Menezes, nós vamos mostrar a vocês um vídeo onde Divaldo Franco recebe Dr. Bezerra de Menezes mandando uma mensagem. Tu és o nosso sol. Vem ter conosco, Jesus, pois que, se contigo debatemo-nos na aflição e jornadeamos na ignorância, sem ti mergulharemos no caos. Aquece-nos, Senhor, para sermos dignos do teu inefável amor. Espíritas do mundo aqui reunidos, tende como templo o universo, como os disse Leon Denis, o apóstolo do espiritismo francês. Mas conduzi Jesus em vossos corações, em vossas palavras, em vossos atos. Semeai a claridade inepagável da doutrina espírita. Onde fordes, deixai que ela brilhe por intermédio de vós. Sois agora mensageiros da luz do mundo. Fazei que a doutrina de liberdade, que vibra, que pulsa
pulsa em vós, encontre outros continentes de almas para conquistar. Não arroleis dificuldades, não adoteis desafios, não aponteis fracassos. A experiência resulta das tentativas de acerto e de erro. Em qualquer situação, amai. Diante de qualquer desafio, perseverai no bem. Caluniados, jamais caluniadores. Agredidos, nunca agressores. Perseguidos, não perseguidores. O Mestre espera por vós. E o missionário Allan Kardec, a quem homenageamos neste momento, vos inspira e vos guia em nome de Jesus. Sede fiéis até o fim e ide em paz. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe. A todos nos abençoe. Em nome dos Espíritos Espíritas, aqui presentes de várias pátrias, abraça os corações de todos vós, o servidor humílimo e paternal Bezerra. Muita paz. E assim encerramos esta pequena homenagem ao Dr. Bezerra de Menezes. Se você quiser rever este programa, acesse www.fiesp.org.br. Muito obrigada pela audiência e até a próxima sexta-feira aqui na TV Aberta.